Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Luzes da Nova Era. Aproveite esse momento, dê o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e nos auxilie a levar esse conteúdo de qualidade a um número cada vez maior de pessoas. Eu sou Altanoir Oliveira. Eu sou a Valéria Flores. E juntos aqui novamente apresentando mais um episódio, sempre abordando temas como transição planetária, mediunidade e, claro, sempre levando o nosso conhecimento. Estamos aqui com o nosso médium, dirigente espiritual, o escritor do livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual e também nosso grande amigo, Gino Deledone. Seja muito bem-vindo, Gino. Olá, mais uma vez juntos, é um prazer poder trocar ideias, falarmos da transição, falarmos um pouco da nossa casa, do nosso querido Luzes da Nova Era, não é? É sempre um prazer. Exatamente, hoje é um dia especial onde vamos falar um pouco da nossa casa, a Casa Luzes da Nova Era. Uma casa que já começou há muitos anos atrás, eu já tenho 18 para 19 anos de Luzes da Nova Era, Valéria? Também uns 20, 22 anos, 22 por aí, anos. É bastante tempo, né? E nesse período nós vimos o Luzes da Nova Era se transformar completamente. O nosso trabalho, desde o início, foi se transformando, foi evoluindo, né? Até chegarmos ao momento onde que estamos trabalhando a todo vapor na transição planetária. E nós vamos pedir ao Gino que comente um pouco, que fale um pouco dessa trajetória, dessa história do Luzes da Nova Era desde a sua fundação. O Luzes já tem 25 anos, né? É uma mocinha. Uma jovem. Mas a evolução da nossa casa espiritual, ela passou por muitos processos, muitas etapas. Começamos com a aplicação de passos magnéticos, atendimento ao público, como costuma acontecer em todo centro espírita. Nossa base sempre foi Kardec, né? e a doutrina espírita. Mas sempre tivemos um aspecto de uma casa espírita em transição para uma nova era. Nós não entendíamos direito isso, mas já sentíamos que precisava introduzir alguns métodos novos. Eu lembro, Gino, que quando eu cheguei, né, era uma casa espírita que dava passes e tal, mas já tinha ali algo diferente das casas que eu frequentava. Era uma energia diferente, o trabalho era feito com cromoterapia, então já existiam alguns diferenciais na nossa casa, não? Sim, e o diferencial é que nossa casa sempre foi muito eclética. Nós trabalhamos com pretos velhos, índio, caboclo, as linhas dos jovens, samaritanos, quer dizer, muito eclética. Mas não tínhamos realmente uma ideia muito clara do que seria o Luzes no futuro. Não? Introduzimos a cromoterapia, trabalhamos com a canalização de energias dos 7 raios, trabalhar com os mestres ascensionados. Era tudo um processo preparativo para chegarmos no estágio que nós chegamos e que provavelmente também sofrerá algumas mudanças no futuro. Então é uma casa que eu poderia dizer sempre dinâmica, muito dinâmica. A introdução dos métodos apométricos implantados pelo José Lacerda de Azevedo, né, o fundador da apometria, nos deu muitos subsídios para realizarmos os trabalhos que estamos realizando. E essas técnicas seria difícil. O que eu acho interessante é que, né, nós estamos muito tempo na casa e nós não percebemos essas transformações. Nós fomos acompanhando esse processo de evolução, né, sem perceber muito bem
qual seria o objetivo final, né? Então, vamos ter hoje o raio rubi dourado. Vamos lá receber as energias do raio. E a gente não entendia muito bem, né? O trabalho foi se modificando e foi evoluindo naturalmente. Naturalmente, de modo leve, sutil, nós nem percebemos muito. Na realidade, nós estávamos sendo conduzidos, não é? Fomos sendo encaminhados para fazer o que estamos fazendo hoje. Seria muito difícil fazermos as atividades que fazemos hoje se não tivesse tido todo esse caminhar, esse percurso. Trabalhamos muito com as técnicas apométricas, atendemos as pessoas. Não? Sim, foi um longo período de preparação, né, Gino, para estarmos, né, para o trabalho de transição que hoje a gente faz na casa junto aos guardiões. Então, a gente percebeu, né, esse período de preparação, né, eu diria, dos trabalhadores para esse momento. Né? É uma ocasião, nós estávamos ainda aplicando passes, cromoterapia, alguém falou da apometria, e o nosso querido doctor, o alemão, né, que é um médico, disse, ainda não é o momento. Ele disse, ainda não é o momento. Ficamos aguardando, né? Agora é o momento de introduzirmos a apometria. Então a gente vai vendo que foi tudo muito gradual. A casa precisava amadurecer energeticamente, espiritualmente, e não só o trabalho da casa, mas também nós precisávamos desse estágio, né? Desse salto energético, esse salto quântico, para chegarmos no estágio que chegamos. Sim, nesse meio tempo, nós conhecemos as técnicas da apometria e pudemos, então, nos preparar, perceber como funcionava a questão do desdobramento, né, do corpo astral. E isso foi nos preparando, trazendo uma leveza para exatamente fazer o trabalho que fazemos hoje junto com os guardiões, não? Você mencionou desdobramento. É importante que se diga que todo ser humano desdobra, não é? Durante o sono físico. Esse desdobramento a que você está se referindo é um desdobramento induzido. Muito importante esse conceito de desdobramento induzido. Esse desdobramento se dá através de um controle, controle mental, não é? Através de uma energia. Sim. Que é projetada no chakra frontal e dá-se o desdobramento. Né? Então, essa técnica apométrica foi importantíssima também, foi uma chave muito importante. Criação de campos de forças tridimensionais, em formato piramidal, isso tudo é conceito apométrico, né? Sim, que serve de transporte para os espíritos. Né? E no desdobramento, quando o seu corpo astral sai do seu corpo físico, você não tem as limitações, né, do corpo físico, então o seu trabalho ele pode ser muito mais aproveitado, você pode trabalhar de uma outra forma. Sim, porque você tem uma visão mais clara do conceito de plano espiritual, né, de mundo astral. Você entra em contato com o mundo astral, né? Então, não é uma coisa assim, meia fictícia, meio mito, né? É uma realidade, né? Você, estando na matéria, você convive com esse plano mais diretamente. E isso é uma chave extremamente importante para os trabalhos que realizamos. Né? E todo esse movimento, esse planejamento, né, que a gente fala, luzes da nova era. Então, o trabalho é projetado para um futuro, né, para um processo de transição. E nós temos o suporte da colônia, que é a colônia espiritual Luzes da Nova Era. Sim. A nossa sede física, ela está diretamente ligada à colônia espiritual Luzes da Nova Era. E há um intercâmbio muito intenso dos espíritos que habitam a colônia Luzes da Nova Era conosco. Né?
Por isso que houve todo esse preparo, até que, quando a coisa já estava mais ou menos elaborada, os guardiões vieram, né? Se instalaram na colônia, montaram o espaço deles, para começar o trabalho que estamos fazendo no momento. E aí você comentou da questão da criação dos campos de força, né? Que são formados através da força mental, né? Juntamente com o ectoplasma dos trabalhadores que estão ali. E nós já fazemos vital, né? Isso. E nós já fazemos isso há tantos anos, que fazemos a logística depois da chegada dos guardiões, né? Que é algo que para nós hoje já parece natural, mas a gente precisaria explicar um pouco mais sobre essa questão da logística, né? O que nós fazemos nesse que é uma das partes do trabalho da transição planetária, né? Bom, os guardiões, como nós sabemos, eles são os responsáveis pela segurança planetária. E cabe aos guardiões e também aos pais velhos, né? Que na verdade os pais velhos não pode ser confundido com preto velhos, né? Os pais velhos são espíritos que são magos que trabalham na magia branca, iniciados em tempos da Atlântida, do Egito, da Pérsia, e que estão trabalhando muito também na transição. Há uma combinação de forças entre os guardiões e os pais velhos, que são os magos brancos, né? Justamente para combater os magos negros, né? Para combater semelhante cura semelhante, não é? Precisaríamos dos magos brancos para podermos fazer frente aos magos negros. Né? Sim, e o nosso trabalho, ele tem a parte de reunir espíritos, né? Espíritos que precisam ser encaminhados, que precisam deixar o planeta, e através desses campos de força, né, nós são conduzidos, então, né, para os centros de triagem, e lá vão, então, poder ser destinados a tomar o seu caminho, sejam para colônias espirituais de reencarnação, ou sejam para deixar o planeta. É assim? A transição planetária, no processo da transição planetária, nós sabemos que bilhões de espíritos vão deixar a Terra. A Terra vai mudar seu padrão, seu campo energético. E para que isso ocorra, é preciso que fiquem no planeta pessoas que tenham um mínimo de condições morais, energéticas, espirituais, para permanecerem aqui. Parece óbvio isso. Sim, né? sim. E aqueles que não reúnem essas condições vão deixar a Terra, vão para outros orbes, outros planetas. Evidente que essa transmigração de almas é uma coisa que exige muito trabalho, muito planejamento. Não é assim, num passe de mágica, que se transfere bilhões de espíritos para outros planetas. Então, o trabalho dos guardiões, juntamente com os pais velhos, é fazer esse trabalho de higienização dessas áreas mais densas do plano astral. E como que isso ocorre? Capturando, retendo esses espíritos que não vão ficar no planeta, que já estão marcados para deixar a Terra, porque não apresentam a mínima condições de permanecerem aqui. Primeiro, eles têm que ser retidos, levados para algum lugar, não é? Para depois irem para o destino definitivo, que são os outros planetas. Não estão indo direto, não é? E por isso que se fala que isso é um processo urgente, urgentíssimo, né, Gino? Porque como que o planeta vai começar realmente a mudar a sua frequência energética se ainda tivermos tantos espíritos, tantos seres com baixa frequência ainda no planeta, né? Por isso a urgência necessária, né? Mas aí tem os campos de triagem, né? Que justamente seleciona esses espíritos. Os centros de triagem, melhor dizendo, né? Centros... A previsão é que 2/3 da população do planeta vão embora.
ficará 1/3 da população apenas, que são os que têm condições. Então, se 2/3 vão deixar o planeta, é muita gente que vai embora. E, como a Valéria estava mencionando, eles vão para centros de triagem. Esses que já estão realmente selados, marcados para partir, muitos não estão nem ficando mais na atmosfera terrestre. Estão sendo encaminhados para a chamada face escura da Lua, né? Para facilitar, inclusive, o transporte deles. E também para que eles, estando fora da atmosfera terrestre, não prejudiquem mais a humanidade, não continuem prejudicando a humanidade, para que a humanidade não fique mais absorvendo essas energias tóxicas, né? E a grande maioria vão para centros de triagem, ou seja, estão retidos em centros de triagens, passando por um processo, ou, se têm condições de permanecer no planeta, vão ser preparados para uma encarnação meia compulsória, ou então vão ser encaminhados preparados para ir para outros orbes, né? Sim, esse é dos trabalhos que nós fazemos, a questão da logística, né? Tem também a parte da reurbanização, que é sanear o planeta na parte extrafísica, né? Que é uma outra face do nosso trabalho, né? A logística, ela implica em, primeiro, reter esses seres, ir buscá-los nessas regiões negativas, né? Densas, e a logística de transportá-los para os centros de triagem, etc. Porque o trabalho em si, encaminhá-los para a Lua, por exemplo, ou retirá-los do planeta, não compete aos guardiões. Nosso trabalho é logística. O trabalho de transmigração não faz parte do nosso trabalho, né? Sim. Nós também somos bastante auxiliados pelos seres de outros orbes também, né, Gino? Como que eles estão atuando conosco ali, né? Os irmãos das estrelas, né? Nossos irmãos das estrelas, muitos deles já conviveram, já passaram pela experiência dessa transmigração. Já visto Capela, por exemplo, né? Que bilhões de espíritos de Capela vieram para a Terra. Sim. Ou seja, então ela passou por esse processo de transmigração de almas. Então eles têm muita experiência nessa logística toda, né? Então eles estão nos prestando auxílio. Como eles pertencem a um outro planeta, a outros orbes, eles não podem interferir diretamente nos destinos da Terra, né? Não há permissão a eles disso. O que eles fazem é nos dar uma retaguarda, principalmente tecnológica e conhecimentos do processo da logística. São peritos nisso, não é? Ferramentas, né, que auxiliam. Sim, e os nossos companheiros estão aprendendo com eles técnicas da logística. E eles estão nos dando um suporte tecnológico, é claro que é no plano extrafísico, né? Uma tecnologia ultra sofisticada, ultra avançada, que torna possível o nosso trabalho. Sem a ajuda tecnológica desses companheiros, nossos irmãos de outras estrelas, não faríamos o que fazemos, com certeza. Porque vejam bem, o plano astral inferior estão trabalhando com logística, com tecnologia sofisticada. Precisamos estar à altura, não? Porque eles querem retardar, né, esse processo. Os seres sombrios querem retardar o processo de transição planetária. Que não só retardar, se possível impedir mesmo. Porque não é de agora que isso está acontecendo, né? Essa transição já está vindo há algum tempo. Ela começou, segundo os relatos, a partir de 1945, por ocasião do término da Segunda Guerra Mundial. Muitos cientistas, técnicos da fase nazista já foram capturados e levados, né? Começou, mas o processo ainda era lento, muito lento. Ele se acelerou mesmo nas últimas décadas, né? Perfeito. E eu acho que nós
conseguimos aí mostrar um pouco do que é o trabalho do Luzes da Nova Era, um pouco da sua trajetória. Vamos trazer mais detalhes em próximos episódios. Por enquanto, queremos agradecer, Gino, pelo seu esclarecimento, seu conhecimento. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa casa tão querida, não é? Falar um pouco do Luzes é falar da minha vida, da vida de vocês, não é? Com certeza. Da equipe técnica que nos assessora, é a vida de todos nós. Certeza, temos uma longa trajetória juntos e ficaremos por muitos e muitos anos ainda nesse trabalho espiritual. E qualquer dia nós vamos mostrar carinha dos nossos técnicos, não é? Sim. Que trabalham na retaguarda, verdade. né? Para eles verem os nossos lindos meninos. Próximo episódio mostraremos Glauco e Kleber aqui conosco, então. O pessoal deve estar muito curioso, não é? Principalmente com esses nomes, Glauco. Os nossos amigos e companheiros que ficam atrás das câmeras aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até breve.